Muito bem, estamos de volta com o programa Em Pauta e você percebeu aí como é que o intervalo é rápido? Justamente porque essa televisão não tem propagandas comerciais, ela vive justamente da colaboração, do compromisso de todos os fiéis, de todas as pessoas de boa vontade que querem construir uma sociedade melhor, um mundo novo. E por isso o nosso muito obrigado por você ser um sócio benfeitor desta obra. Conosco, você também está evangelizando. Grande abraço, viu? Padre Luiz Henrique, por favor, deixava aí a pergunta no final do segundo bloco. E claro, antes de irmos aí, talvez para o ponto mais alto do livro, que é a temática da ressurreição e a sua significação posterior, mas ainda nesse tocante ao sacerdócio, o Primoser falava muito bem a respeito da nossa participação no sacerdócio de Cristo, sacerdócio comum dos fiéis, mas ainda essa diferença, até porque a gente diz, é tudo a mesma coisa, mas é a mesma coisa o sacerdócio comum dos fiéis e o sacerdócio ordenado? O que seria? A doutrina da Igreja é clara, inclusive a gente pode citar aqui o documento Lumen Gentium, número 10, onde está bem delineada esta afirmação da diferença entre o sacerdócio comum dos fiéis, que é o sacerdócio de todos aqueles que foram batizados validamente com água em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, com a mesma intenção com que a Igreja quer batizar, e depois o sacerdócio ordenado, que são daqueles que, no segundo grau da ordem, no terceiro, os presbíteros e os bispos foram ordenados, ungidos justamente para esse ministério específico. E qual é a preocupação de fundo que eu vejo aqui na leitura que fiz do livro do Papa? É justamente da incompreensão que em alguns lugares hoje do mundo está cada vez mais difusa do papel do presbítero na celebração à frente da comunidade. E se parte inclusive de uma discussão que é mencionada no livro de que Jesus, por exemplo, não era de origem sacerdotal, ele não era de classe sacerdotal, ele não era ligado ao templo. Então Jesus, no seu ministério específico, não era sacerdote, porque hoje se insistir sobre o papel de um homem, para não entrar no aspecto das mulheres, que é outra discussão, não é? Sim, isso daria um programa. Exatamente. Se o homem, sacerdote, está à frente ou não. E aqui eu retomo uma fala anterior, não foi possível porque mudamos de tópico, justamente do aspecto da redenção ou da expiação, vinculada ao sacerdócio, ao ministério do sacerdote, enquanto aquele que age como Cristo cabeça numa celebração. A meu ver, esta preocupação está muito presente nos últimos escritos do Papa, sobretudo no que tange às discussões litúrgicas, porque ele recorda muito isto. Ao voltar ao espírito da liturgia, ele tem artigos e livros nesta linha, ele quer que nós, no momento da celebração, mesmo na missa, que hoje o padre celebra versus populo, então se pensa que o centro hoje da celebração não seja mais o altar, porque o padre está para as pessoas e antes todas as pessoas estavam voltadas para o altar, ele recorda não, que o centro ainda é o altar. E quando isso não é possível de ser vislumbrado, que se coloque o crucifixo para que todos percebam que a celebração, em primeiro lugar, é celebração que recorda a paixão, morte e ressurreição do Senhor, é também ceia eucarística, claro. Mas não se pode esquecer a outra dimensão, que é sempre essa discussão que nós conhecemos. E com isso o Papa quer resgatar o sentido mistagógico da celebração eucarística, na qual nós recordamos este mistério de Cristo que nos salva e atualiza a sua salvação no hoje da história da Igreja. Tá certo, olha, o senhor disse justamente aí, no tocante à celebração, o mistério da paixão, morte e ressurreição do Senhor. E aqui então é que vem a questão, e é assim o encerramento, né, o emolduramento aí do livro do Papa Bento XVI, desse tocante à ressurreição de Jesus da morte. Paulo até vai dizer que se Cristo não tivesse ressuscitado, vã seria a nossa fé. Então, como compreender, Padre Luiz Henrique, a natureza da ressurreição e o seu significado histórico? Como bem recorda o Santo Padre, no final do livro, este é o ponto alto da sua discussão. Porque a grande preocupação que foi lançada aos poucos, de uma forma muito, digamos assim, subliminar no discurso da teologia e na própria prática pastoral, é justamente o risco de se esquecer esta dimensão. Eu me lembro que certa vez eu estava dando uma palestra num lugar e depois que eu terminei de falar sobre
a exegese canônica, que é justamente a interpretação teológica da Escritura, um dos professores disse, mas o senhor falou justamente algo que para mim é difícil de acreditar, o aspecto histórico da ressurreição. O que muito me causou espanto ao escutar isso numa faculdade, mas eu entendi a proporção da fala do professor, que estava muito bem intencionado, com certeza, mas é porque a perspectiva histórica dele, como nós recordávamos antes, não é a perspectiva histórica do semita. E aí, o que o Papa recorda? Que, em primeiro lugar, não se pode, obviamente, dizer que o túmulo seja o testemunho histórico da ressurreição. O que testemunha a ressurreição é o testemunho dos discípulos. E, sobretudo, o domingo no qual eles se reúnem para recordar o mistério da ressurreição por meio da Eucaristia. Mas se alguém mais tivesse alguma dúvida ainda sobre essa dimensão histórica, nós poderíamos dizer, o relato da ascensão confirma o aspecto histórico da ressurreição. Porque ao verem o Senhor em carne e osso que sobe aos céus, se vê claramente a consequência de que ele está vivo. E o Papa recorda muito bem que a ressurreição aqui não é uma reanimação de um cadáver, como aconteceu, por exemplo, com o filho da viúva de Naim, com Lázaro, que são pessoas que depois morreram. Menina. Exatamente, tantos outros casos. Não é uma reanimação de cadáver, não é um milagre, um feito miraculoso que pudesse causar tanto espanto a tantas pessoas. Não, é a introdução numa dimensão nova, a qual todo cristão é chamado a atingir um dia, segundo o novo catecismo da Igreja, parágrafo 1001, no final dos tempos, na parousia, quando ele retornar para julgar os vivos e os mortos. Uma nova forma de presença. Exatamente. E o Papa fala de da introdução numa nova dimensão, que é a plenitude do ser humano a qual todos nós somos chamados. Sim, Frei Moser. Olha, eu, ao ler essa passagem aí do livro referente ao túmulo vazio, eu fiquei meio escandalizado que ele não nos ouça. Mas como? Não, o túmulo vazio não quer dizer, aí é que vem, não é? Que o corpo se decompôs, etc., mas quer dizer, no terceiro dia, os testemunhos chegaram lá e encontraram o túmulo vazio. Né? Aí, o que você diria como exegeta? Como é que é? O corpo dele se decompôs ou não? O Papa deixa um pouco assim no ar, uma interrogação. Eu gostaria, honestamente, de perguntar, você como exegeta, como é que você vê? Veja, como é que o corpo do Senhor, primeiro partindo de uma perspectiva semítica, não é? Depois nós podemos entrar numa perspectiva ontológica, metafísica, científica, caso não seja permitido o tempo. Mas do ponto de vista semítico, ao quarto dia a pessoa era declarada definitivamente morta. Não é? Então veja o exemplo de Lázaro, por exemplo, não é que estava já no terceiro dia, no terceiro dia a pessoa já estava definitivamente morta. Então o Senhor morreu de fato. Ele teve que experimentar claramente a morte. Mas do ponto de vista científico, nós sabemos que em 3 dias não haveria decomposição. Não é muito difícil que isso aconteça, com raras exceções, a não ser que a pessoa já esteja em estado... entrando em aspectos biológicos, que não é o caso da discussão aqui, não é o fundamental. Mas interessante que ele chama atenção a isso. De alguma forma, o túmulo vazio é importante no sentido que eles, os testemunhos da ressurreição, não encontraram mais o Cristo. Agora, claro, mas em que perspectiva, retornando à sua pergunta e entrando nesta rapidamente, em que perspectiva? O Senhor, ao ressuscitar, ele ressuscitou porque ele experimentou de fato a morte. Santo Agostinho tem aquele sermão belíssimo que diz que ele desceu à mansão dos mortos para chamar Adão, etc., e nos recorda teologicamente essa virtude, esta dimensão. Mas então, o Senhor ressuscitou de fato. E ele ressuscitou introduzindo-nos nesta compreensão daquilo que nós um dia devemos também atingir. E eu aproveito aqui, antes de responder a última pergunta, para justamente esclarecer uma dúvida e uma incompreensão que está muito difundida na sociedade contemporânea. Quando as pessoas convidam os familiares para a missa da ressurreição do fulano que faleceu, e não para a missa de 7º dia. Aqui mesmo já vi em alguns jornais, convidamos para a missa da ressurreição. Para nós cristãos, sobretudo para nós católicos que temos isso muito bem definido pela Igreja, a ressurreição somente acontecerá no final dos tempos. Porque a ressurreição é a glorificação do corpo, que também é santo porque é templo do Espírito Santo. Claro. Agora, com relação ao sepulcro, eu digo o quê, justamente para as pessoas? Vejam,
como é que o sepulcro pode ser também um fato histórico ou um testemunho histórico na linha do Bento XVI, não para defender o Papa, porque ele não precisa de apologia, mas para dizer justamente o quê? Os cristãos, desde a antiga tradição, o senhor sabe disso, veneraram os túmulos como memória dos mártires dos santos. Se existem memórias concretamente comprovadas pela arqueologia cristã e pela história do cristianismo de outros santos cujos túmulos foram e são venerados até o momento, por que motivo os cristãos teriam que esconder o corpo do Senhor? E viver de um evento mítico, de uma história inventada? Será que isso seria capaz de transformar a vida de Pedro ao ponto de ele converter aquela multidão imensa por uma mentira? Com certeza. Impossível. Tá certo, olha, teríamos muito o que falar ainda, mas eu quero colher então aqui, até partindo ainda da ressurreição, não é, uma palavra final do Frei Antônio Moser, do Padre Luiz Henrique, agradecendo muito, não é, o programa de hoje, que com certeza você que nos acompanhou, não é, bebeu aí da sabedoria desses dois grandes teólogos e que nos ajudaram com certeza a entender melhor, não é, o que o Papa está querendo dizer e um pouco mais sobre Jesus de Nazaré. E aproveito, se você, porventura, chegou agora no final, não é? No fechar das portas aqui, mas você pode acompanhar o nosso programa por dois endereços. O site do Frei Antônio Moser, antoniomoser.com, você tem ali, além da agenda do Frei, as atividades e também um link para o nosso programa. antoniomoser.com. Além disso, o nosso blog aqui de Belo Horizonte, blog.cançãonova.com/bh, blog.cançãonova.com/bh. E é claro, agora você também pode nos seguir pelo Twitter. O nosso endereço no Twitter, então, é @empautacn, @empautacn. Você pode deixar lá o seu comentário ou até mesmo sugerir algum tema que você queira ver debatido aqui no nosso programa. Ou, quem sabe, ainda mandar um e-mail para a gente, é empauta@cançãonova.com, tá certo? Padre Luiz Henrique, obrigado pela sua participação uma vez mais aqui no nosso programa. Então, uma mensagem final, por favor. Eu gostaria de terminar justamente com as palavras do Papa, que são muito bonitas, e me dirijo aos nossos telespectadores e telespectadoras. O Papa recorda a conclusão do texto do Evangelho de Lucas, 24, 50, 51, e assim prossegue. E erguendo as mãos, abençoou-os, e enquanto os abençoava, distanciou-se deles e era elevado ao céu. Jesus parte abençoando, abençoando parte, e na bênção ele permanece. As suas mãos continuam estendidas sobre este mundo. As mãos abençoadoras de Cristo são como um teto que nos protege, mas ao mesmo tempo são um gesto de abertura que fende o mundo para que o céu penetre nele e possa afirmar nele a sua presença. No gesto das mãos abençoadoras exprime-se a relação duradoura de Jesus com os seus discípulos, com o mundo. Enquanto parte, ele vem levantar-nos acima de nós mesmos e abrir o mundo a Deus. Por isso, os discípulos puderam transbordar de alegria quando voltaram de Betânia para casa. Na fé, sabemos que Jesus, abençoando, tem as suas mãos estendidas sobre nós. Tal é a razão permanente da alegria cristã. Tá certo, Frei Antônio. Muito difícil falar depois disso, né? Eu apenas diria, para mim, mesmo com tantos anos de estudo de teologia, ensinando, não diretamente a cristologia, mas assim mesmo, eu pensei, puxa, quanta coisa importante que estava um pouco na sombra. Tem muitas pessoas que tiveram lá no primeiro catecismo uma ideia de Jesus. Eu acho que é o momento de fato, aprofundar. E são, sem dúvida nenhuma, os livros por excelência de hoje, que nos convocam a sempre mais aprofundarmos a nossa fé para podermos, inclusive, responder às interpelações do mundo presente. Tá certo, Frei Moser. E com essas palavras nós ficamos por aqui, agradecendo muito o seu carinho, a sua participação e prometendo, claro, voltar na próxima sexta-feira com um novo tema, portanto, um novo debate. Um grande abraço para você, um ótimo final de semana e até a próxima sexta, se Deus quiser.